Então, boa noite para vocês que estão aqui, firmes e fortes. A gente, é um prazer, na verdade, fazer essa sequência de webinários. A gente está pensando para o ano que vem fazer aí a cada 15 dias, e o objetivo mesmo é passar informação, né? E a gente não podia deixar, obviamente, de aproveitar esse cenário da cannabis para passar as informações referentes às atualizações das normativas e quais serão os próximos passos, tá, pessoal? Então, essa daqui é uma aula breve, rápida, só que com bastante informação e com coisas que vão fazer a gente pensar que após essa regulamentação, o que fazer com essa RDC, o que fazer com essa nova abordagem aí da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque assim como eles falaram, a gente pode agora fazer a prescrição, mas prescrever o quê? Sendo que a gente tem várias cannabis, várias maconhas, cada uma para um tipo de enfermidade, uma alta THC para um paciente oncológico, uma alta CBD para um paciente com disfunção cognitiva, uma abre o apetite, outra diminui o apetite, uma é bom para disfunção cognitiva, enfim. A gente tem aí uma série de coisas que estão abarcadas nessa RDC, mas a minha ideia hoje é trazer um pouquinho aí do que foi discutido com a Anvisa e com o Conselho Federal e tudo mais, tá? Então deixa eu passar aqui para vocês. Então, pessoal, para quem já segue a gente, sabe que a gente já fala bastante de cannabis, já prescreve há muitos anos, tá? Eu já sou prescritor aí há quase 8 anos de cannabis, então num universo onde que a gente mal tinha associações para fazer isso, então é um caminho muito longo que foi percorrido até a gente chegar nesse ponto aí, que foi no ponto do dia 30 de outubro, tá? Então, pelo mundo, a cannabis, ela já é muito discutida e ela é muito utilizada e tem muito embasamento. Grande parte dos embasamentos que vocês vão ver em cima do uso da cannabis é em cima do CBD isolado. Tá? Então, grande parte dos trabalhos eles são em cima do canabidiol. Então, CBD não é CDB, né? Eu sempre costumo falar que CDB é investimento de banco. Então, quando a gente está falando de cannabis, nós estamos falando do CBD, que é o canabidiol, que é um fitocannabinoide da planta que vai atuar no nosso sistema endocannabinoide. Então, a gente pode até chamar esse sistema de sistema endocannabinoide expandido ou de endocannabinoidoma. Tá? Então, isso tudo vai ser importante porque para criar uma linha de raciocínio, a gente precisa entender que nós já fabricamos um certo tipo de cannabis endógena, que são os endocannabinoides. Então, quando a gente faz esse uso da planta, a gente faz essa modulação desse sistema. Em alguns países, esses usos são considerados fitoterápicos, são considerados suplementos, mas aqui a gente já viu que a regulamentação vai ser em cima de produtos medicamentosos. Então, será sim um medicamento e essa prescrição ela vai ser em cima de receituário controlado, tá? Então, a gente tem bastante trabalho envolvendo dor, bastante trabalho envolvendo autismo, bastante trabalho envolvendo epilepsia, bastante trabalho envolvendo paciente oncológico e anorexia. Então, a gente pode fazer o uso da planta para diversos fins, tá? Então, esse também é um ponto importante. Pelo mundo, a gente tem vários tipos de produtos que são produtos de cannabis, a gente vai falar um pouco disso, e também medicamentos à base de cannabis, tá, pessoal? A gente nunca deve ir para fora do país e trazer um pirulito de cannabis da Espanha. Ou eu vou para os Estados Unidos e vou trazer um shampoo que tem cannabis para o meu cachorro, tá? Então a gente tem algumas coisas que não se podem fazer, justamente porque a depender de quem, da onde você vai, de que país você vai, isso é tráfico internacional, tá? Então os produtos que tem lá fora, eles não podem ser tragos aqui para dentro, tá? Então essa é uma questão importante. Então, fora do país, a gente tem vários tipos de produto, desde petiscos de CBD até, por exemplo, chocolate, cerveja, óleos essenciais, suplemento para cavalo de corrida, para diminuir a ansiedade antes da prova, enfim.
a gente tem uma série de delimitações, de recomendações de produtos à base de cannabis em outros países, tá? E a cannabis aqui dentro da medicina veterinária foi regulamentada, tá? Então, pessoal, teve uma diretoria colegiada, tá? Que fez essa regulamentação. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou na quarta-feira, no dia 30, uma medida que vai alterar as regulamentações sobre produtos à base de cannabis para uso veterinário. Tá? Então, isso é uma coisa que estava há muito tempo sendo discutida. Então, o caminho foi a Anvisa, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou, isso evoluiu aí e reverberou nas indústrias, né? As indústrias, elas têm bastante interesse, isso é de muitos anos, em terem produtos à base de cannabis, e aí então provavelmente da Anvisa se passa para o MAPA, mas esse pedido ele veio numa resolução e numa questão importante entre o Conselho Federal de Medicina Veterinária e o MAPA. Tá? Então a diretoria colegiada da Anvisa aprovou na quarta-feira, dia 30, sobre isso. Então a decisão, pessoal, altera uma portaria que é a 344 de 1998. Então as medidas relacionadas ao uso medicinal da cannabis, elas vão se referir a registros e produtos. Então, primeiro, né, o MAPA vai poder regularizar os produtos à base de cannabis para comercialização no país, tá? Então, a gente tem que lembrar que no Brasil os produtos veterinários eles são regularizados pelo MAPA. Então, agora o MAPA ele consegue pegar essa informação da Anvisa, né, essa alteração dessa portaria 344 de 98, e pegando essa alteração, essa decisão, ele vai poder regularizar esses produtos para serem comercializados. Provavelmente vão ser produtos que vão ser com receita especial, então eles vão ter todo um controle aí, tá? Então os médicos veterinários poderão prescrever medicamentos à base de cannabis, registrados pela Anvisa e pelo MAPA, né, os produtos à base de cannabis com autorizações sanitárias da Anvisa e futuros produtos veterinários aprovados pelo MAPA. Então, isso abre uma porta muito grande, talvez num primeiro momento para os óleos, num segundo momento para suplementos, que vão ter no biscoito. Então, a gente vai ter aí várias ondas, né? Provavelmente sejam produtos aí onde a gente tem um composto que é o CBD isolado, tá? Outra questão importante, que é a portaria 344, ela trata sobre esses critérios de prescrição e da dispensação. Tá? Então, ela é a portaria que trata dos produtos controlados. Então, essa mudança ela vai ter uma oficialização. Então, foi uma publicação no DOU, né, no Diário Oficial da União. Ela aconteceu. Isso é importante por quê? Porque essa medida ela vai ter um tempo para ser implementada. Tá? Então, a Anvisa ela vai incluir novos adendos, novos anexos na portaria, no 344, que vai controlar essas substâncias, vai entrar em vigor, tudo isso mantendo controle rígido desses produtos. Tá? Então, há um período ainda para isso ser implementado. Tá? Então, a gente já tem hoje vários produtos à base de cannabis nas farmácias, né? E esses produtos eles vão ter indicações também específicas. Tá? Então, eu tenho vários tipos de miligramagem, eu tenho várias composições, né? Eu vou ter várias marcas. Então, isso é bem importante porque o fato da gente a gente poder prescrever, não dá para a gente o conhecimento para fazer isso, tá? Porque a gente não teve formação disso na faculdade. Então, esse é um ponto importante. Então, a medida ela vai atender às solicitações, ela atendeu às solicitações do CFMV e do MAPA, vai se manter os controles de segurança, a prescrição vai ser feita através de controle especial. Outro ponto importante, a manipulação dos produtos à base de cannabis para qualquer finalidade ainda continua proibida, tá? Então a manipulação ainda não vai poder ser feita. E essa medida também ela não vai abranger regras para importação de produtos humanos, que é a RDC 660 de 2022. Então isso é importante, a gente ainda não tem a permissão para importação de produtos à base de cannabis. Então na medicina humana é sabido de que existem importadores que fazem essa importação, essa validação junto a uma requisição feita pela Anvisa. Então essa medida também ela não vai abranger a importação
para uso humano, tá? Então a gente entende isso até uma questão do CFMV. Essa medida ela vai abrir caminhos para que as associações se adequem juridicamente, igual foi feita na medicina humana, para que essas associações tenham essas medicações e tenham novos produtos para elas conseguirem ser adquiridas, e isso a gente vai ter depois que vocês vão ver no nosso curso de prescrição, tá? Então, os veterinários só poderão prescrever produtos com receita especial e essas receitas vão ser retidas nas farmácias, tá? Assim como acontece com outros produtos controlados. Tudo seguindo essa legislação, tá? Então é o uso estritamente terapêutico. Você não vai prescrever um óleo de cannabis e vai ter um efeito psicoativo no óleo CBD isolado, tá, pessoal? Isso daí não existe, tá? Então existe uma falta ainda de conhecimento em relação a essas composições da planta, mas você hoje não tem um efeito psicoativo tomando um óleo CBD isolado. Isso não acontece, tá? Então, esses são pontos importantes que eram os medos aí das substâncias controladas e tudo mais. Tá? E aí a gente tem uma diferenciação importante dentro do caminho que a gente vai seguir. Então, medicamento de cannabis ou produto de cannabis. Então, a gente já sabe que esse registro ele vai tornar a cannabis um medicamento, ela não vai ser registrada como um suplemento, tá? Então, houve a criação de uma categoria exclusiva aí para cannabis em 2019, que é a RDC 327, tá, de 2019. Então, criou-se uma categoria de produtos exclusivos de cannabis. Então, essa RDC ela vai abarcar todos esses conjuntos de produtos, tá? Que tem pesquisa promissora, mas não tem requisito técnico para ser medicamento. Então, pode ser enquadrada aí, por exemplo, uma bala de goma, pode ser enquadrada uma cápsula com algum composto, tá? Então, isso é importante. Agora, os produtos autorizados pela Anvisa, que não possuem indicação, né, devem ser avaliados pelo profissional prescritor. Então, o médico hoje, eu sou, por exemplo, eu tenho a minha Anvisa que faça a importação dos meus produtos, eu tenho aqui, por exemplo, alguns produtos que são balas de goma, CBD. Então, elas não têm indicação específica. Então, a indicação ela vem pelo profissional. Indicada, no caso, para aumentar o nível de foco, por exemplo. Mas isso não está abarcado na embalagem, por exemplo. Agora, os medicamentos de cannabis, eles são enquadrados na categoria de medicamentos e vão seguir todas essas regras específicas, né, para apresentar estudo clínico, de eficácia e segurança, tá? Então, essa regulamentação, pessoal, ela vai trazer isso mais para frente a indústria, querendo trazer produtos, mais para frente as farmácias de manipulação, querendo trazer os produtos dela. Então, a gente tem que ter bastante ciência em relação à segurança, à eficácia. Há um tempo de desenvolvimento desses produtos, então não se sabe ao certo como vai ser isso, mas até houver um produto, vai se demorar um tempo, um produto exclusivamente veterinário, porque isso vai ter que passar por um processo de registro, de estudo, de segurança, de eficácia e etc. Então, nesse primeiro momento, a gente vai prescrever produtos humanos de farmácia. Num segundo momento, vai haver a prescrição de produtos exclusivamente de cannabis veterinários, tá? Então, isso tem um tempo de desenvolvimento e isso faz parte da indústria, tá? Mas o que a gente tem no mercado que não tem uma regulamentação no passado, né? A gente tem venda sem receita. Você pode colocar aí na internet produto de cannabis, dependendo de onde você pedir, chega na sua casa, você não sabe o que é, então os problemas de falsificação e contaminação existem também, né? Então isso foi muito discutido num congresso que eu fui ano passado na Colômbia. Então há muita falsificação, então produtos que são misturados com opioides, produtos que são misturados com sonífero, contaminação com metal pesado, contaminação com bactéria, com fungo, com um monte de coisa, porque esses produtos não têm regulamentação. Então eles entram no Brasil aqui de uma maneira que não se sabe, são produzidos de uma maneira que não se sabe, né? E vira e mexe, chega lá na clínica, eu estou dando esse óleo aqui num frasco de própolis que não sei de onde a pessoa comprou e eu estou dando aqui. Então tem que ter muito cuidado com essa aquisição desses produtos sem receita, que são produtos falsificados, contaminados, muitas das vezes, que vão trazer muito mais malefício porque são produtos que não têm uma regulamentação, não são regulados, tá? Então esse é um ponto importante, que é um ponto sensível para a gente deixar
aqui para a gente ter essa discussão. Deixa eu abrir aqui o chat para ver as perguntas. Beleza. Os produtos de uso humano vão poder ser prescritos aos animais? Vai acontecer o que acontece hoje. A gente já tinha uma, uma regulamentação que fomentava isso, a gente pode fazer os produtos de prescrição controlada, então vai ter essa relação. Os produtos de uso humano vão poder ser prescritos aos animais, tá? Então eu vou fazer minha primeira prescrição agora essa semana para ver como é que está sendo esse trâmite, ver quais produtos a gente tem, tá? Vão ser exigidos formação para prescrever? Essa foi uma pergunta importante da Luciana. Então, pessoal, a exigência que o mapa tem, que você seja veterinário. Você, para prescrever, você tem que ser veterinário. Ótimo. Eu, como veterinário, posso fazer desde uma neurocirurgia até tratar de galinha. Eu sou médico veterinário. Agora, eu sei prescrever a cannabis? Então, não é que é exigido uma formação para prescrição. É importante que você saiba prescrever, que não é uma medicação que você vai fazer uma prescrição assim, 2 miligramas por quilo para todo mundo. Não, é uma prescrição completamente individualizada, segue todo um parâmetro, segue toda uma formação específica, tá? Isso a gente está seguindo exatamente o que a diretoria colegiada da Anvisa, do MAPA e do Conselho Federal de Medicina Veterinária falou. Cabe ao médico veterinário procurar se intelectualizar nesse sentido, procurar aprender a fazer a prescrição, tá? Então não é que vai ser exigido, é que é importante que você saiba para você saber o que você está fazendo, tá? Que tem várias doses, aí tem várias formulações, tá? Então, você sendo um médico veterinário, você vai poder fazer isso. A receita controlada, provavelmente seja o receituário aí da cor azul, tá? Eu vou fazer a prescrição ainda para entender, tá? Então, por isso que é importante, a gente decidiu aqui fazer essa breve conversa para vocês saberem, porque exatamente mais do que a gente ter essa regulamentação, que foi um marco muito grande, eu sei fazer a prescrição, eu sei o que é o endocannabinoidoma, eu sei quais os receptores que são envolvidos nos tônus do sistema endocannabinoide, quais enzimas de degradação, né? Então eu tenho vários tipos de canabinoides. Eu tenho os canabinoides que vão estar na farmácia, que são os canabinoides sintéticos, ou são os fitocompostos da planta, como o CBD isolado. Mas eu tenho o sintético também, né? Então eu tenho o nabilone, por exemplo, que é um canabinoide sintético. Então ele vai ter um risco importante. Agora, um fitocomposto não. Então eu geralmente para implementar no meu paciente e deixá-lo com uma boa prescrição, eu faço geralmente a prescrição junto com o ômega, que também atua no sistema endocannabinoide. É sabido que a acupuntura atua no sistema endocannabinoide. É sabido que o ozônio atua no sistema endocannabinoide, que o reiki, que a musicoterapia, né, que algumas suplementações como o uso do PEA, que é o palmitoil etanolamida, atua no sistema endocannabinoide. Tá? Então, assim, a prescrição seguida de um conceito em que a suplementação ajuda, a indicação de uma acupuntura ajuda, e eu faço esse combo, vai atuar aí no que a gente chama de tônus do sistema endocannabinoide. Então esse é um ponto importante. A grande função desse sistema é homeostase. Então está envolvido em apoptose, imunidade, em doenças degenerativas como você pega diabetes, epilepsia, então você tem uma série de disfunções aí desse sistema que vai gerar doenças. E isso vão ser um ponto importante. Então as pesquisas hoje, elas são pesquisas que a gente chama de translacionais. Então, grande parte do que a gente enxerga de transtornos mentais, de doenças orgânicas, estão implicadas quando a gente tem a ruptura da homeostasia que é ocasionada pelo sistema endocannabinoide. Tá? Então, hoje, as pesquisas e o estilo de pesquisa que é usado para apontar esse desenvolvimento dessas doenças são as que a gente chama de pesquisas translacionais e clínicas. Tá? E aqui do Kaya Mind, que são pontos importantes,
que é quais são as necessidades terapêuticas do uso do CBD em cães. Então, a gente usa para o câncer, para ansiedade, para epilepsia, para doenças inflamatórias, para dor, para medicina paliativa, tá? E para gato, hiperestesias, doença do trato urinário, ansiedade, né, dor. Então, você também aí pode atuar com a cannabis como antiespasmódico, você pode atuar de diversas formas aí. São as condições médicas mais comuns, tá? Então, se eu tenho esse sistema de cannabis, eu tenho um sistema de chave-fechadura, o grande objetivo dessa suplementação é fazer uma modulação para que eu consiga voltar ao meu estado fisiológico e metabólico normal. Então, eu vou ter vários tipos de receptores que vão ser responsáveis por isso. Então, os mais comuns são o CB1 e o CB2, uns envolvidos nas respostas neuromoduladoras, emocionais, em padrões de sono, e, por outro lado, respostas mais de células imunes, mais de inflamação, mais de apoptose, tá? Então, a gente sabe também que hoje, quanto mais maligno é o tumor, mais receptor CB2 ele tem na superfície. Então, eu posso dar uma medicação alta em THC para induzir aquela célula apoptose, para ter um efeito anti-inflamatório, para fazer com que o quimioterápico faça mais efeito, porque há dentro de classes medicamentosas a interação medicamentosa, então eu posso aumentar o uso da cannabis para diminuir a dose do fármaco que eu estou usando, então isso diminui o efeito adverso. Então os animais que hoje fazem tratamentos com a gente, por exemplo, eles são oncológicos, mas eles não têm diarreia, vômito, apatia, prostração, linfopenia, leucopenia, trombocitopenia, anemia, não tem, eles não vomitam, eles estão fazendo a quimio, mas estão ativos, estão brincando, comem, andam, dormem direito, não tem efeito adverso do uso da quimio, tá? Por quê? Porque a gente faz acupuntura, faz lá a autoemoterapia, faz o laser, suplementa, faz a cannabis, usa um homeopático injetável, faz uma combinação de fatores para a gente conseguir ter esses efeitos. Então, aqui também da Caia, que proporcionou essas imagens num material aí importante de vários receptores celulares em várias partes. Então, a gente vai ter vários tipos de cannabis que vão ter várias formulações específicas, tá? Então, endocannabinoides são os canabinoides que produzimos de forma endógena, miméticos são aqueles que são encontrados na natureza, como em lectina de soja, mas também que a gente produz, que é o caso do PEA, e nós temos aí os fitocannabinoides, que são os mais conhecidos, que é o canabidiol, que é o CBD, e o tetrahidrocannabinol, que é o THC. Mas a gente tem canabicromeno, canabidivarina, canaminoidiol, canabiciclol, canabicromeno, tetrahidrocannabinol, ácido canabidiólico, ácido tetrahidrocannabinólico. Galera, assim, são mais de 400 tipos de canabinoides específicos. Tá? Então, isso tudo é muito importante. Quando eu tenho esses canabinoides que a planta tem, aliado a compostos nitrogenados, terpenoides, flavonoides, tudo que a planta tem, eu tenho o que a gente chama de efeito comitiva. Tá? E o efeito comitiva a gente vai ter uma ação no corpo onde a gente tem a regulação de vários receptores no corpo inteiro. Então, esse efeito entourage, que eles chamam com efeito comitivo, ele traz isso para o organismo. Tá? Ele traz esse nível de regulação para o organismo, então isso é muito importante. Tá? Então, vários trabalhos eles usam o CBD como analgésico, como anti-inflamatório, como ansiolítico, mas também como antiemético, como neuroprotetor, como antipsicótico. Então, imagina um paciente geriatra. A Bruna aqui que trabalha bastante com cuidado paliativo, a indicação para esse paciente em cuidado paliativo. Um paciente oncológico, por exemplo, ou um paciente em anorexia. Então, assim, a gente tem inúmeras indicações e grande parte dos trabalhos estão em cima do canabidiol isolado, do CBD isolado, que é um tipo de óleo. Então imagina que naquela planta tem vários compostos e aqueles compostos eu consigo fazer diversos tipos de extrações neles. Eu tenho extrações a seco, a prensa, extrações por peneira, que é do Rick Simpson, tem vários tipos de extração que
que vai me dar um componente específico, tá? E esse componente ele vai ter uma indicação específica, tá? Então eu vou ter ações sinérgicas entre eles, né? Então o THC vai ser um sinérgico do CBD, mas eles também vão ser antagonistas dos efeitos adversos. Então eles são sinérgicos nos efeitos benéficos e são antagonistas nos efeitos adversos. Então plantas que são onde a gente faz os óleos, que são chamadas de full spectrum, elas têm doses menores e têm um efeito comitiva mais acentuado, porque ela tem diversos compostos lá dentro. Então a chance de ter uma reação adversa é muito menor frente a um CBD isolado. Tá? Então eu faço geralmente essa indagação, porque óleos CBD isolado não tem efeito comitiva, tá? Mas se você pegar óleos, por exemplo, broad spectrum, eles só não têm THC. Então tem efeito comitiva? Tem, só não tem o THC. Tá? Então você imagina para um efeito neuroprotetor, para uma ação antitumoral, anticonvulsivante, tá? O THC ele vai ser bem importante. E aqui para a gente finalizar o nosso papo, para o CBD eu tenho uma relação mais para dor leve, inflamação leve, ansiedade, crises convulsivas leves, enquanto óleos altos em THC eu vou para dor e inflamação um pouco mais moderada, para processos neoplásicos, para disfunção cognitiva, epilepsia refratária, para um paciente oncológico mais grave, então eu vou para esse lado do THC daí, tá? Então, como vocês podem perceber nesse master resumo, eu preciso saber o que eu estou indicando. Não tem jeito. Tá? Se eu não souber o que tipo de planta é, que tipo de agonismo, de antagonismo, de interação medicamentosa vai ter, eu não vou conseguir fazer essa prescrição de uma maneira adequada. Tá? Então, isso tudo vai ser importante aí para que a gente consiga ter na nossa cabeça. Aqui eu vou colocar, só para a gente finalizar, a validação científica do canabidiol em doenças de cães e gatos, tá? Aí do colegiado lá do Colorado falando de várias relações, principalmente já bem definidas em relação à segurança, eficácia clínica e farmacocinética no CBD, principalmente para osteoartrose, tá? Então, doença articular degenerativa, uma dose importante para você ter um controle, vai usar o CBD 2 vezes por dia, numa dose em torno de 2 a 4 miligramas por quilo, tá? Junto aí com condroprotetores, junto com ômega, junto com acupuntura, junto com laser, junto com célula-tronco, com implante de ouro, com fitoterapia, homeopatia, pode dar uma arnica junto, tá? Equinácea já foi provado também que atua bastante no sistema endocannabinoide. Óleo essencial de copaíba já foi provado também que atua bastante no sistema endocannabinoide, tá? Então, tudo isso aí vai ser importante para que a gente tenha segurança na aplicação e na administração, certo? Deixa eu ver aqui no chat o que a gente tem. Marina, obrigado aí, tá? Exatamente. Então, não o esquema de tratamento, eles não são um esquema linear, ele é um invertido, ele não segue a farmacocinética convencional. Às vezes você dá uma dose baixa, tem efeito adverso. Você aumenta a dose, você não tem efeito adverso, tá? Então a prescrição de cannabis é extremamente individualizada, tá? Então isso é importante. Vamos lá. A Rosilene aqui, ó. Usei para hiperestesia, não deu certo. Minha gata ficou mais irritada, ficou bem louquinha. Usei cannabis, CBD e tal. Beleza. Esse dado é importante por quê? Porque cada animal vai ter uma resposta. Então, às vezes, o óleo que a gente formulou para um animal que tem hiperestesia, se a gente coloca alto THC, por exemplo, ele não funciona tão bem se a gente colocasse um alto CBD ou um CBD isolado. Tá? Então, você tem aí uma relação da dose, 7.500 miligramas. Às vezes é um óleo humano, a gente não sabe qual foi, né? Eu precisaria depois aí pegar mais informações, mas qual foi o tempo que esse óleo ficou no armário, da onde que ele veio, da onde que foi que conseguiu, tá? Então a gente tem várias perguntas aí até chegar no ponto de falar, a cannabis não resolveu o meu caso, então muitas das vezes a cannabis vai controlar muitas das coisas e a dose vai ser a mesma o resto da vida, tá? Então esse é um ponto importante também. Dermatite atópica, então a gente sabe aí que
que o folículo piloso tem muito receptor CB1, né? Então, geralmente, quando eu trabalho com cannabis para esses casos, eu faço alto CBD, eu faço como a Luciana falou, um óleo 1 para 1, que eu acho que é uma definição que a indústria também vai abolir. A gente não vai ter óleos 1 para 1, 3 para 1, vai ter óleos X miligramas, CBD isolado, X miligramas alto CBD, X miligramas full espectro, tá? Quando a gente fala 3 para 1, 10 para 1, a gente tem uma dificuldade de saber exatamente se essa proporção ela está adequada, tá? Então eu acho que essa nomenclatura ela vai acabar sendo abolida aí com o passar dos estudos clínicos, tá? Existe idade mínima para o início dos tratamentos, então a gente é sabido que a gente não pode fazer em fêmea prenhe, nem em animais em lactação. O mais novo que eu atendi, ele tinha 5 meses e foi por causa de sinomose, tá? Mas na literatura a gente pode ver aí até animais com mais de 3 meses, tá bom? Fornecedores confiáveis, farmácia, tá? Então, na farmácia, você vai ter aí é, os fornecedores, várias marcas diferentes, vários preços, várias formulações que vão dar para a gente essa segurança, tá? CDB, então no caso aí é o CBD, tá? Canabidiol, lembra assim, ó, canabidiol, cannabis, né? Então o CBD vem na frente, tá? Associação de THC para epilepsia refratária, muitas das vezes, Francine, eu uso o THC, às vezes até na mesma proporção do CBD em epilepsia refratária, tá? Eu faço associação de alguns homeopáticos também, de acupuntura e de manejo de dieta, mas tem um estudo de 2000, um estudo grande, que pegou animais saudáveis versus animais com epilepsia refratária, tiraram o líquor, e aí viu-se que os animais com epilepsia refratária, eles tinham menos anandamida, que é um endocannabinoide. Então, eles têm aí tem uma relação aí com a baixa de anandamida a nível do sistema nervoso central, tá? Certo, Ina? Luciana, esses slides eles vão ficar, a gente não vai disponibilizar, tá? Esses slides eles são, vai ficar gravada a aula, mas eles são de uso exclusivo aí para as pessoas que vão estar no nosso curso, tá? Então, a gente tem um curso de cannabis, aí vai passar mais informações para vocês em dezembro. É o primeiro curso de cannabis após essa regulamentação, então é importante que a gente procure formas confiáveis para fazermos a prescrição, tá? Eu acredito que a gente tem vaga para fazer, mas não é para perder tempo. Eu acho que assim, ó, a gente está numa onda de novos prescritores, tá? Então tem que aproveitar isso. A gente consegue hoje atender online, consegue fazer vários tipos de prescrição para vários casos. Então, assim, é uma coisa que eu uso muito na minha rotina, tá? E com certeza, nesses 3 dias aí, com 5 professores falando bastante de trabalho, cannabis para paciente geriatra, aulas exclusivas de cannabis para o paciente felino, você tem aí as cannabis, as diferentes formas de extração. A gente vai ter um advogado falando só de direito médico veterinário agora de uma forma muito mais abrangente, aí para a gente ter segurança cada vez maior na aplicação, tá? Então, assim, a gente não pode deixar isso para depois. É o primeiro curso para a gente fazer a prescrição de maneira correta, tá? Então, a gente tem em dezembro, então 13, 14 e 15 de dezembro, as gravações ficam disponíveis, então a gente dá aí as cartilhas, dá o certificado, e a gente tem acesso a uma área específica lá, então fica gravado por 30 dias, dá para ver depois da virada do ano, dá para ver tranquilo. Se não conseguir fazer nesse, faz depois, né? Ver depois, mas não percam a oportunidade de estar aí presentes nesse primeiro curso pós a regulamentação. Certo? Doutora Inai. Perfect, doctor. Tudo Alguém tem mais alguma certo. dúvida? Professor, Oi, tem Roselene. algumas marcas que dá para ver se são verdadeiras ou não? Porque esse daí, o que que me falaram quando eu comprei esse? Que diz que ele era importado, era o mais puro, porque diz que não Aham. queria comprar outro que tivesse alguma mistura, porque poderia dar
alguma reação, alguma alergia, alguma coisa. Tá, E aí o que que eu fiz? O primeiro acho que eu dei um pouquinho meio puro, e tá. depois me falaram para diluir no azeite. Não sei em que veículo que você dilui. Sei que resumindo, não deu certo. Eu estava com homeopatia, com cannabis, e Tá. daí eu acabei tirando o cannabis, porque eu também não tinha experiência, e ela ficou muito transtornada, assim, o dia que eu dei a primeira vez, ela subiu em cima do box e ficou mordendo. Aí eu É, esperei um tempão, aí depois eu tentei o diluído, né? Mas assim, eu acho que pode ter sido o que a colega falou, que às vezes eu entrei com a dosagem muito, com a miligrama muito alta, né? porque é uma medicação humana, né? Então, assim, quando você pediu, você passou por uma receita de algum médico? Você teve algum registro de Anvisa, alguma coisa assim? Teve a pessoa que pediu pra mim, ela pegou, acho que CPF, um monte de coisa. Ele não foi comprado assim, acho que Entendi. aleatório, assim, sabe? Só que Mas aí não eu não tem nada sei no se seu ele é nome. o. Hã? Não tem nada no seu nome. Não foi você que teve esse registro. Não, não foi, sabe por quê? Porque eu tava saindo de viagem, daí quem pediu foi a veterinária que cuida dela. Entendi. Ela até passei o dinheiro pra ela, ela falou assim: não, eu vou colocar no meu nome, porque como você tá saindo de viagem, às vezes eu preciso já pedir, porque eu tava desesperada. A minha gata tava Sim, muito ruim, assim, sabe? sim, E além dela se morder, ela não fazia nem xixi nem cocô. Ela sim. fazia no extremo, assim, só quando. Aí por isso que eu Isso que você está fiquei. me falando é a dose, tá? É muito dose dependente. O gato ainda vai ser mais resistente do que o cão, por um milagre, no caso da utilização da cannabis. Mas aí, no caso, foi a dose. Quantas gotas você deu para ela? Uma gota, eu peguei uma gotinha. Eu peguei, acho que vamos supor, acho que eu peguei 1 ml e peguei 3 partes do azeite. Aí depois eu dava uma gotinha. Eu diluí, É. deixei ele já A gente, diluído. a gente, Rosilene, eu vou colocar o termo desacreditar a fazer isso, tá? Então a gente vai procurar fazer a utilização de produtos que já vêm finalizados, com diminuição de dose. Porque quando a gente abre esse espaço para fazer uma diluição em casa de um outro produto, a gente já perde a validade daquele produto, abre para uma contaminação, abre para uma coisa que a gente não sabe qual é a dose certa, entendeu? Então, no caso aí, Ah, provavelmente o que entendi. aconteceu foi uma superdosagem. Você acha que eu pegar um já prontinho, já, igual você tá falando, que já vem tudo diluído, você acha que eu deveria tentar de novo? Com certeza. Eu acho que assim, não é para você desistir, é uma medicina individualizada, mas tem que pegar um óleo de uma prescrição muito menor. Tipo assim, um frasco de 7.500 miligramas é um frasco tipo para um adulto de 100 quilos, assim, entendeu? Tinha que pegar um frasco de 300 miligramas. Talvez uma gota seja 10, 15, 20 vezes a dose dela, entendeu? Entendi. Em uma gota. Então, se você pega isso e dilui de uma maneira que você pega um outro azeite, um outro veículo, coloca numa seringa, você já perdeu aquela propriedade, já não tem como você manter aquilo estável. Às vezes o frasco tem que ser âmbar para ter uma qualidade maior, entendeu? Então, assim, a mensagem é: não perca a esperança na cannabis, só faça uma prescrição de uma recomendação um pouco mais específica para o quadro dela. Ah, entendi. Eu vou ver se eu consigo fazer o curso. Beleza. Qualquer coisa você fala comigo aí no particular que eu te ajudo, tá? Tá bom, obrigada, viu? Imagina, boa sorte aí pra você. Obrigada. Imagina, obrigado por você compartilhar a tua história aí. Eu tenho uma história legal. Uma vez eu estava dando uma aula numa pós-graduação, uma menina me interrompeu e falou assim: cannabis não funciona. Eu falei: ah, pode não funcionar, normal. Ela, porque eu usei para minha avó e não funcionou que tinha Parkinson. Eu falei: não, tudo bem, não é um milagre também, pode não funcionar. Aí eu comecei a perguntar: como é que foi isso? Ela, eu pedi a cannabis de um amigo meu que me mandou lá no Aras um colega me entregar. Eu falei, ó, pode parar por aí, meu. Você nem sabe o que você estava dando. Como que a gente pode falar que o negócio não funciona, sendo que houve um pedido de um mercado ilegal que você nem sabe de onde veio, qual a composição do negócio, tá? Então isso tudo é importante para a gente conseguir fazer uma prescrição segura. Nada vale a regulamentação se a gente não souber fazer a prescrição, tá? É uma medicina extremamente individualizada, tá? Então, provavelmente seja
o receituário especial aí de 3 vias, tá? Igual a Lu Chagas está falando aí, tá? Eu ainda não fiz essa prescrição, vou fazer essa semana, na verdade amanhã, para um paciente, para eu entender como é que está isso, porque eu fazia a prescrição por associação, tá? Então eu vou fazer vou ter essas 2 vias aí. Eu vou usar também as de farmácias, tá? Beleza? O João Gabriel falou, de forma prática, para dermatite atópica, alguma maneira para fazer por miligrama por quilo? Para dermatite atópica, os CBDs isolados usam 2 miligramas por quilo ao dia, tá? Do CBD isolado. Se você vai usar o full spectrum, a dose é menor ainda. Mas a gente tem que associar aí talvez um ômega, tem que associar o PEA, que é o antipruriginoso, tem até shampoo de PEA, que diminui coceira e tudo mais. Tem que fazer acupuntura, tá? E aí, problema de pele, a gente pode ter problemas relacionados à deficiência de sangue, a vento interno, a uma série de questões, problemas de pulmão, que vai ter relação com a pele. Então, eu uso muito ponto de pulmão, faço a autohemoterapia e, obviamente, faço o ozônio e o laser. Tá? Então, dificilmente eu vou fazer uma prescrição isolada da cannabis. Eu vou sempre associar ela aí com outras coisas. Tá? Milene, faço tratamento com óleo de cannabis para mim, com o médico, é claro, achei maravilhoso. Eu também. Eu até recentemente entrei num aplicativo que eu acho que vai ser o futuro aí da nossa profissão. O produto, o aplicativo, ele é um aplicativo da medicina humana que receita para a gente aí óleos. Então eu entrei numa consulta online, fiz a consulta com o médico, eles já fizeram a prescrição e está em importação para mim, tá? Então assim, realmente é muito bom fazer o uso para foco, para dor articular, para gente que tem problema para dormir, para um monte de coisa. Realmente é um negócio assim, não é uma panaceia, é uma coisa que muda a vida, tá? A prescrição correta, ela muda a vida, tá? Marileia, entre atrasada, não sei se comentou já como era a aquisição dos óleos, poderá ser ainda das associações como era antes. As associações elas vão passar por um processo de judicialização agora, igual a medicina humana, tá? Mas o que foi feito lá foi a nossa permissão para a prescrição de produtos humanos de farmácia, tá? Então as importações elas ainda continuam proibidas, tá bom? Pessoal, são 3 dias de curso, mais de 20 horas. Não dá para. Faça como se fosse seu presente de Natal, para a gente prescrever o último curso de 2024. Certo? Acho que ninguém tem mais perguntas. É isso aí, já vi que teve gente que me chamou aqui no WhatsApp, já já eu respondo as informações, tá bem, gente? Vamos aproveitar porque é o último do ano e o próximo só no meio do ano que vem, né, Doctor? A galera vai ficar É, atrasada se não aproveitar. exatamente. Beleza, Eu gente? acho que essa, Vamos soltar essa é a também. oportunidade aí da gente começar o ano já afiado. É isso aí. Valeu? E semana que Pessoal, vem a gente já vai soltar os outros cursos, né? Do Sim, Rafael Traud aí de Medicina Integrativa. Vamos soltar a agenda para vocês também, dos cursos de acupuntura, de ozônio, mas de cannabis por enquanto vai ser esse, tá, galera? São 4 professores, 5 professores, porque a gente quer até nas contas, para falar é, de tudo, aspectos jurídicos, cães e gatos, equinos, animais silvestres, extração de óleo, concentração, dose, dose, contraindicação, é bem interações completo. Para sair medicamentosas, sistema escrevendo. endocannabinoide, degradação dos endocannabinoides, todo o sistema endocannabinoide, medicina felina e cannabis medicinal, artigos científicos abordando a cannabis para diferentes sistemas. Cara, é um livro. Na verdade, o nosso curso é um livro destrinchado, é um livro de cannabis destrinchado, tá? Então tá bem completo. Fechou, galera? Acho que é isso, Doctor. Gente, qualquer dúvida, me chamem lá, Beleza. tá? Vocês podem me chamar pelo número que está lá no grupo da Masterclass. Estou por aqui por uns 20 minutinhos, né? Depois a gente precisa se liberar.
Então me aproveitem em chamar lá agora, beleza? Rafa, muito obrigada mais uma vez Valeu. por passar seus Valeu, Iná. documentos. E aí a gente Obrigado. vai mandar o link da gravação para vocês reassistirem, tá bom? Fechou? Turma, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, é só me mandar lá no direct. Beleza? Valeu, galera. Boa noite a Valeu. todos. Tchau, pessoal. Obrigado.